Boa noite a todos. Nesse momento vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, agradecendo a espiritualidade maior que caminha conosco. Aqui no nosso Evangelho, nós pedimos a proteção de Jesus, a proteção de Maria, que nossa equipe espiritual que venha trabalhar conosco hoje ampare e proteja todos aqueles irmãos necessitados do caminho. Iniciamos os nossos trabalhos, agradecendo principalmente pela nossa vida, pelo dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, Senhor Jesus. Iniciamos o nosso Evangelho no Lar, luz para todos nós. E a finalidade do nosso Evangelho, como nós sempre comentamos aqui, higienizar o nosso lar, proporcionar um fortalecimento da fé, um fortalecimento necessário, elevar o padrão vibratório de nossas casas. Hoje nós vamos iniciar o nosso Evangelho, abrindo aqui aleatoriamente uma página. Capítulo 15. Página do meu Evangelho, página 174. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Vou baixar um pouquinho aqui. É o item 6 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que soa ou um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência em todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e se houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciência, é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, não se irrita com nada, não se suspeita do mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade,
A fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos e ainda que eu tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, e não tivesse caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico, do pobre, independente de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas a beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então, essa passagem, Paulo fala que se ele tivesse tudo e não tivesse caridade, ainda assim ele não estaria completo. E que nós possamos nos apoiar aqui no texto de Paulo, que nós possamos desenvolver a caridade independente das nossas crenças, independente dos nossos embates diários, que nós possamos seguir essa epístola, né? Reler essa epístola de Paulo aos Coríntios, né? Que era uma orientação, né, que Paulo dava aos Coríntios, e que nós possamos ser mais caridosos, desenvolver essa prática em nós. Hoje nós vamos ler o livro Vinha de Luz. Vamos trabalhar um pouco o texto Vinha de Luz. E uma outra coisa, antes de nós lermos o texto Vinha de Luz, quero mostrar para vocês o livro que eu ganhei lá da banca do Livro Espírita. Ó. Meditação. Eu ganhei esse livro num sorteio que foi feito lá na banca, né? Eu comprei um livro e ganhei esse aqui. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ter ganho. Agradeço o pessoal da Banca Espírita aqui de Santa Bárbara. E vou ler aqui um trecho depois, né, no finalzinho aqui nosso. Vou ler um trecho aqui desse livro, que eu fiquei muito feliz de ter recebido lá pelas mãos. O livro é do Humberto Pazian. E dando sequência aqui do nosso evangelho, vamos ler aqui o Vinha de Luz. Também vamos abrir uma página aleatória no nosso evangelho. Semana passada nós não fizemos o evangelho aqui, né? Houve o desencarne do meu sobrinho nesse dia, então nós não fizemos o evangelho no lar, tá? Mas hoje nós estamos aqui na nossa tarefa diária, né? Na divulgação da doutrina espírita e também aqui no nosso estudo, né? Ler alguns trechos, comentar a respeito, que é tão importante para nós termos um momento, né? Um dia na semana, fixo, que você possa, né? Eu faço já há algum tempo, mas que você possa também ter essa prática, quem ainda não tem, né? De fazer o evangelho no lar. Eu faço o meu às terças-feiras, às 20 horas, e aproveito para fazer a divulgação da doutrina espírita por aqui. Então hoje nós vamos ler aqui, ó, o
capítulo 44 do Vinha de Luz, está na página 99, saber como convém, tá? Nós vamos fazer a leitura desse aqui, ó. Saber como convém, do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tá? Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Esse texto também é de Paulo aos Coríntios, tá lá no capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. E é por isso que ainda agora o avião bombardeia o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito da tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu, como a impô-la aos vizinhos, e se presumem que, de posse da humildade, para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes irritados a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos e benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que convidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhorar sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo, informando-se quanto à fonte da eterna sabedoria e se ligam a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhe modificam energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, nessa passagem, ele coloca para nós algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que ele fala aqui, que é importante para nós sabermos, né, é saber como convém saber. Então, é preciso que nós estudemos realmente, que nós tenhamos esse conhecimento, essa disposição para saber as verdades, para que essas verdades do Evangelho, para que esses conhecimentos do Cristo não seja uma coisa imposta, né? Como ele fala aqui, ó, no finalzinho, né? Que muitas vezes algumas crenças, né? E aí eu abro o leque para todas, não é uma nem outra, abro o leque para todas as crenças, mas na questão de impor aquilo que você sabe, impor aquilo que você pensa para o outro. Então, o que nós temos que fazer? Um esclarecimento. O que nós temos que fazer? Raciocinar em cima das palavras do Mestre Jesus. Sempre. O Mestre Jesus deixou para nós
tudo aquilo que nós precisamos saber para caminhar aqui no planeta. Como a gente sempre repete em muitas falas, Jesus deixou para nós um roteiro. E esse roteiro que Jesus falou para nós, ele precisa ser estudado, ele precisa ser entendido, ele precisa ser lido ponto a ponto. Então, quem gosta de fazer a leitura da Bíblia, e é extremamente importante para conhecimento, né? Digo o Antigo Testamento, que é a história de onde nós viemos, os povos que caminharam aqui na Terra, mas particularmente, principalmente, o Novo Testamento, que são as palavras deixadas de Jesus através dos discípulos de Jesus para nós, né? Então, é importante o estudo, o conhecimento. E aqui ele fala, ó, os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Então, de utilidade de todas as palavras do Mestre Jesus, aprendendo pouco a pouco, ponto a ponto, tudo aquilo que ele nos deixou, nós podemos ser úteis ao nosso próximo e a nós mesmos, porque esse roteiro é principalmente para nós. Esse roteiro é principalmente para a nossa passagem aqui. O nosso auxílio ao outro é importante, muito importante, mas nós temos que fazer essa meditação, nós temos que fazer esse pensamento, e principalmente as palavras do Mestre Jesus, quando nós abrimos qualquer palavra, qualquer evangelho, a Bíblia, primeiro é falado para nós. Então a orientação primeira é para nós. Quando nós abrimos aqui a primeira passagem falando a respeito de Paulo, quando Paulo fala aos Coríntios a respeito da caridade, quem foi a primeira pessoa que fez a leitura? Fui eu. Então, essa palavra de Paulo é primeiro para mim. Então, quando eu estou fazendo a leitura, eu não posso impor ao outro, olha, tá vendo o que Jesus está falando aqui? Não, eu tenho que buscar aqui o que é que Jesus está me falando, o que é que ele está transmitindo através das palavras de Paulo. Porque o ensinamento é primeiro para mim. Não é verdade? Então vamos abrir mais uma passagem aqui do Vinha de Luz para complementarmos. Nós lemos aqui o capítulo 44. Vamos abrir um outro capítulo aqui. 118. Fica na página 249 do livro Vinha de Luz. Queixas. E Tiago fala assim para nós: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem ao sofrimento e serviço com o espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho. Alguém, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa,
tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai as pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. Ou, por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que lhes deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e, se lhes deres ouvido, te encaminhará à perturbação. Boa noite, tudo bem, Chiquinho? Então, nessa passagem está bem explicada, né? Quando nós falamos aqui a respeito da queixa, nós nos queixamos muito, mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa passagem aqui foi que quando ele fala que se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, né, que é a queixa, né, o volume de tempo que nós perdemos nos queixando é imenso. Ficamos parados, ociosos, somente na queixa. Então fica para nós essa lição do Evangelho. Nós vamos aqui fazer a passagem aqui do livro, como eu comentei no início, né? Do livro Meditação, que foi o livro que eu ganhei na banca do Livro Espírita, né? Eu comprei um livro, ganhei esse. E nós vamos fazer a abertura de um livro aqui. Olha, já abri um legal aqui pra gente fazer a leitura. O nome da passagem é Paz de Espírito. Fala-se tanto nisso e às vezes nem se sabe o que é. Talvez porque as palavras não consigam traduzir um sentimento tão sublime e elevado, ou porque, em muitas ocasiões, a busquemos em caminhos e coisas erradas, ou até mesmo por não sabermos onde e como buscá-la. Posso até arriscar-me a dizer que a paz de espírito e felicidade são sinônimos, ou pelo menos sentimentos bem próximos. Afirmo também que em Deus encontra-se toda a felicidade possível e imaginável. Seja um agricultor da paz. Sendo a meditação um dos caminhos para levar-nos até ele, entendo então a meditação como um caminho para a felicidade. Se o que foi exposto até agora o fez refletir e concordar comigo, entendendo que a meditação é um dos caminhos para atingirmos a felicidade plena, podemos então prosseguir para a nossa jornada com mais entusiasmo e determinação. Bons momentos são para a mente o que a água é para o corpo. Então aqui
nessa passagem, quando ele fala de paz de espírito, né? Eu achei interessante porque nós paramos alguns momentos de nosso dia, pelo menos para fazer uma prece, ou ficamos ali num cantinho, 5 minutos que seja, para fazer uma oração, para fazer rezar um Pai Nosso e realmente meditar em cima daquilo que o Pai Nosso diz para nós. Então, isso é muito importante na questão quando ele fala da paz de espírito, e que no momento que nós entramos, eu nem digo uma meditação, mas que nós entramos em prece, que nós fechamos os nossos olhos por alguns minutos, não interessa qual horário, né? Que nós fazemos essa conexão com o Pai Maior, né? Que nós pedimos aí o auxílio de Jesus, de Maria, próximos a nós. Nesse momento, nós entramos em contato com a espiritualidade, nós afastamos essas energias, às vezes muito pesadas, que estão próximas a nós, e nós conseguimos sim ter um equilíbrio na nossa caminhada aqui, que nós conseguimos até em alguns momentos resolver algumas questões que estavam pendentes somente com esse pensamento voltado para o Mestre Jesus, para a espiritualidade maior, para aquele anjo de guarda que caminha com você, com aquele santo que é de tua devoção, com aqueles que te protegem e te amparam. Nós estamos aqui no nosso Evangelho no Lar, luz para todos nós. Estamos caminhando aqui para a nossa leitura da nossa prece, da nossa coletânea de prece, que fica aqui no final do Evangelho. Vamos abrir uma prece, finalizando aqui o nosso, dando complemento, né, do nosso Evangelho. Vamos fazer uma abertura aqui aleatória. Então, nós caímos aqui na prece de número 46. Por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Então, às vezes, tem alguns espíritos, tem alguns espíritos desencarnados e espíritos encarnados também, pessoas que caminham conosco, que nem sempre estão muito felizes, né? Às vezes não querem o nosso bem, são pessoas que às vezes trazem ainda essa dificuldade de conviver com os outros em paz e harmonia, e trazem pensamentos negativos, pensamentos que não fazem bem, nem a ele que produz o pensamento e nem aqueles que estão no entorno. Então, essas preces, elas são para esse tipo de espírito. Tá? Então, são para os nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Jesus disse: amai vossos inimigos. Nesse ensinamento estão contidas a maior grandeza e a perfeição da caridade cristã. Nós iniciamos o Evangelho falando a respeito da caridade, quando Paulo escreve aos Coríntios, falando que você pode ter todas as atitudes, mas se você não tiver caridade, você nada será. Mas Jesus não disse que tenhamos pelos nossos inimigos a mesma ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos diz nesse ensinamento para esquecer as ofensas, lhe perdoar o mal que nos façam e lhes retribuir com o bem o mal que nos haja feito. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens o que é a verdadeira superioridade. Então, essa passagem está aqui no Evangelho, no capítulo 12, versículo 3 e 4, quando ele fala amar os vossos inimigos, tá? Está no capítulo 12 desse Evangelho aqui.
Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à prece. Meu Deus, eu perdoo esse irmão, o mal que me fez e o que quis me fazer, com o desejo que me perdoeis e que ele também me perdoe pelos erros que eu possa ter cometido. Se o colocasses no meu caminho como uma prova, que vossa vontade seja feita. Senhor meu Deus, desviai de mim a ideia de maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que eu não sinta nenhuma alegria com as infelicidades que o possam atingir, nem inveja pelos benefícios que ele receber, a fim de não manchar a minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Senhor, que vossa vontade possa, ao estender sobre ele, a conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de pagar o mal com o mal penetre em meu coração, pois o ódio e a vingança são próprios dos maus espíritos encarnados e desencarnados. Que ao contrário eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna, ao lhe pagar o mal com o bem, e auxiliá-lo se isso estiver ao meu alcance. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que a ocasião de lhe ser útil me seja dada. Mas, meu Deus, preservai-me de fazer por orgulho vaidade, impondo-lhe uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto da minha ação. Porque nesse caso, eu mereceria que essas palavras do Cristo me fossem aplicadas. Já recebestes a vossa recompensa. E essa frase de Jesus está no capítulo 13, versículo 1 e seguintes. Então, essa passagem nos fala que nós devemos pagar o mal com o bem, que nós não devemos, quando nós praticamos um ato, uma caridade, qualquer coisa que seja desse sentido, que nós possamos fazer isso de coração aberto, sem aquela superioridade, achar que nós somos melhores que os outros, entre outras coisas. Então, essa passagem ela vem de encontro também com a primeira passagem que nós lemos aqui de Paulo aos Coríntios. Então, quem quiser, busca lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, vai lá na primeira epístola de Paulo, faz a leitura, né, da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala a respeito de que se eu não tiver amor, eu nada serei. Finalizando aqui o nosso evangelho, nós vamos colocar nas nossas intenções de hoje todos os irmãos que pediram preces, todos aqueles necessitados na noite de hoje. Nós vamos colocar na intenção a limpeza da nossa casa, que a espiritualidade maior, amparada pelo Mestre Jesus, guiada pelo Mestre Jesus, que possa fazer a limpeza na nossa casa, começando pela parte de cima, fazendo toda a limpeza nos cômodos, limpando, tirando todas as energias negativas, tirando os miasmas dos cantos de nossa casa. Que esses espíritos que ficam vagando nas nossas residências nesse momento, que eles sejam amparados pela espiritualidade maior, os que precisam de orientação, que sejam orientados, aqueles que precisam e necessitam de amparo curativo, que sejam levados para o Seara de Jesus, para o Hospital do Mestre Maior, cuidados pelas mãos de Maria. E que nós, neste momento, aqui reunidos,
pedimos a Jesus que, além da limpeza de nossa casa, ampare a cada membro que mora conosco, os nossos filhos, os nossos cônjuges, aqueles que porventura estão conosco, habitando o nosso lar, que eles possam receber as nossas preces no dia de hoje, que as nossas preces se estendam para os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, na nossa frente, pelo nosso bairro, que nós possamos estender as nossas boas vibrações além do nosso bairro, pelos bairros vizinhos, pela nossa cidade. Que todos que pediram prece na noite de hoje sejam parados pela espiritualidade maior. Nós estamos finalizando, vamos fazer aqui o encerramento com a nossa prece de encerramento do Evangelho e já de antemão agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na divulgação da doutrina espírita. Então nós vamos ler a prece de número 7, aqui da nossa coletânea de prece, para finalizar a nossa reunião na noite de hoje. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos na noite de hoje dormir de uma forma tranquila, fazer a conexão com a espiritualidade maior, com os nossos mentores espirituais, que nós possamos, no nosso sono, elevar-nos até o Mestre Jesus e que Ele possa nos orientar de maneira na nossa caminhada aqui, que a nossa caminhada seja produtiva, que nós possamos ser aí os benfeitores na caridade, na prática do amor e no bem, no nosso bem e no bem do próximo. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.